Fala pessoal, tudo legal com vocês? Mr. Pig aqui e bom galera, hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre os maiores vilões que o Homem-Aranha já teve e com a participação especial aqui do youtuber chamado... Bom galera, primeiramente eu sou ex-youtuber, eu não mexo mais com essas coisas. Pois é, porque o celular dele foi roubado. Pois é, isso aí eu deixei quieto isso aí, porque não dá mais. Mas enfim, meu nome é Mr. Link, nome de youtuber. Se vocês quiserem visitar meu canal, tá lá, vocês não vão ter nada demais, mas vai ter lá uns videozinhos. Então galera, isso aí. E galera, eu vou estar aqui falando com ele sobre os maiores vilões que o Homem-Aranha já teve. Pra começar aqui, número 1, Duende Verde. Bom, nós não temos nada pra falar do Duende Verde aqui. Nada, só que não, né? Porque ele é um dos piores vilões do Homem-Aranha. Um dos piores e horríveis, cara. Insanos vilões do Homem-Aranha. Sádicos. Ele matou a namorada do Homem-Aranha. Ele sequestrou várias vezes a Tia May. E ele deveria estar em primeiro lugar aqui. 10º lugar, na verdade, né? É, em 10º lugar. Bom, não, agora... primeiro lugar. E agora... Estamos com o Abutre. Estamos com o Abutre. Nono lugar. E o Abutre, a história dele foi que ele fazia armas pra um... Ele era um cientista que fazia armas. E era fascinado por aves. Aham. E o cara, pra que ele trabalhava, resolveu passar a perna nele. Ele descobriu isso e pegou... E acabou pegando os projetos que ele tinha feito, as armas que ele tinha criado, né? E ele usou essas armas pro bem próprio, pro bem mútuo. Na verdade, pro mal, né? Ele usa bem, só que mal por aí. É, por aí, né? Cara, eu acho que esse vilão com certeza devia estar aqui porque ele foi uma das marcas do Homem-Aranha. Ele foi simplesmente dos maiores vilões. Se você for procurar, ele vai estar todo o desenho. Então ele não faltaria ele aqui. Ele não é tão conhecido, mas também é. Terceiro lugar, galerinha. 8º lugar, Chacal. Chacal é... Eu vou contar aqui a história do Chacal. Pra quem não sabe, o Chacal era um cara, um cientista, onde ele... O Blanca do Homem-Aranha. O Blanca do Homem-Aranha. Onde ele foi um dos verdadeiros vilões do Homem-Aranha. Ele criou vários... A história dele é que ele amava a namorada do Homem-Aranha. Vocês vão me perguntar, qual é o nome dela? Gwen Stacy ou Mary Jane? A Mary Jane? Não, é a Gwen Stacy, aquela loirinha. E ele criou o clone dela e criou vários clones do Homem-Aranha, o que revoltou o Homem-Aranha, né? 7º lugar? 7º lugar? Homem-Aranha. Não podia faltar aqui, né? O sucesso que ele fez no Homem-Aranha 3. E não podia faltar ele aqui, cara, né? Pra mim foi um dos piores filmes que eu já vi. Mas se não fosse o Homem-Aranha, teria sido pior. É verdade. E se não fosse o Venom também, né? Porque o Venom tava demais. Não, mas o Venom foi zoado, cara. Zoado demais. É porque o cara que... Também, depois a gente fala isso na hora do Venom. Continua falando. E o Homem-Aranha, como vocês puderam ver no filme do Homem-Aranha, aquela é a origem dele. E, galerinha, é o Homem-Aranha... Seu nome verdadeiro é Marcos Weber. Brincadeira, galera. Tá bom. 6º lugar? 6º lugar? O Caçador. Graven, o Caçador. Sim, galera, Graven, o Caçador, ele era um caçador de uma terra antiga aí, né? Que muitas vezes ele capturou as maiores lendas. Só faltou ele capturar aí, né? O Homem-Aranha, só que... Não, o Wolverine. Só faltou isso, mano. Porque ele capturava cada pessoa. Teve uma vez que ele já capturou... Tinha que capturar a Dilma, mano. É demais, velho. É uma mutante invencível. A Dilma é uma mutante invencível. Deveria capturar ela. Tipo, dona minha companheira. E ele já capturou muitas vezes o Homem-Aranha. E uma vez, eu vou ter que citar aqui, uma vez, ele já enterrou o Homem-Aranha vivo, gente. Mas como Homem-Aranha, ele conseguiu escapar. Pois é, né? Então, ele teria que estar aqui no nosso lugar.
Ok. Quinto lugar, Lagarto. Quinto lugar, Lagarto. Surgiu de uma experiência, tipo um soro que criado pelo Deixa eu explicar, Rick, deixa eu explicar. doutor, Assim, qual é o nome do doutor? Curtis Connors. Curtis Connors, do colégio do Peter Parker. Ele tinha fascinação por répteis, não é fascinação, mas na verdade ele tinha uma ideia na cabeça que, como os répteis têm como se diz, uma habilidade de regenerar seus membros perdidos, ele pensou que poderia regenerar seu braço, só que infelizmente saiu tudo errado, ele reverteu as genéticas do lagarto e acabou dando isso. Cara, uma cagada só. E é isso que o Rick acabou de explicar aqui. E ele, como vilão do Homem-Aranha, não poderia ficar de fora aqui. Quarto lugar, Quarto lugar, o Dr. Octopus. Sim, galera, por mais que ele apareceu no Homem-Aranha 2, eu achei péssima a atuação dele. foi péssimo o Homem-Aranha, não pode dizer. Pois é, foi péssimo aquilo. Eu dou um tomate podre pros filmes do Homem-Aranha. Eu deveria ganhar a framboesa de ouro. Aham, né? E o Dr. Octopus, ele era um cientista, né? Amigo do Homem-Aranha até, só que acabou indo pro lado do mal quando ele acabou criando... braços robóticos que acabou Na verdade, tomando lugar da tentáculos, né? mente dele. Na verdade, tentáculos com realidade basicamente. virtual. Que tinha mente própria, com chip. Várias pessoas não sabem isso, mas ele tinha os tentáculos dele eram com realidade virtual. Sexto lugar, Electro. Sexto lugar, Electro. Sim, gente, Electro, ele foi um vilão do Homem-Aranha que ele tinha o poder que ele trabalhava na usina da... Qual é o nome daquela empresa lá que ele trabalhava? É uma empresa de eletricidade, tipo a Celpa. Não, é aquele lá... Bioeletricidade. Não, não. Oscorp. Oscorp, isso. E ele acabou caindo num aquário cheio de cobras elétricas, radioativas, onde ele ganhou o poder de choque. Ele é a pura eletricidade. Sétimo lugar, Venom. Sim, galera, segundo lugar, na verdade, que é o Venom. Sim, galera, o Venom, ele foi um dos vilões do Homem-Aranha que eu não preciso... Na verdade, ele não seria um inimigo do Homem-Aranha. Ele se tornou inimigo depois que a simbionte tomou forma do amigo dele, o Ed, da fotografia. Que no Homem-Aranha 3 retrata como se fosse rivalidade entre conflito de interesses, mas não era verdade. Um era melhor que o outro queria o poder do outro. Só que, infelizmente, era simbiótico, deixava o Homem-Aranha mais... sabe? Pois é, como o Rick explicou, eu vou especificar aqui a história dele. A vingança piorou. A história dele aqui, calma. Ed Brock, que era o nome do portador da simbiose, era um ex-jornalista que foi fracassado, fotógrafo, que foi fracassado pelo Homem-Aranha. E aí você já sabe, né? Primeiro lugar... O pior de todos, Carnificina. Ou o Carnage, né? Pois é, eu deixei o melhor por último, galera. O pior por último. Sim, galera, o Carnificina foi um dos piores vilões... Se não o pior, cara. Se não o pior. Via de dúvidas. Um dos piores vilões do Homem-Aranha. E, gente, ele tem aqui a mente psicopata do Coringa e o poder do Venom. O Carnificina é como se tu misturasse a pimenta com leite. Não tem nada, sai nada de bom. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Henrique. Deixa eu comentar aqui uma coisa. É que as primeiras vítimas que o Carnificina pegava... Sabe o que ele fazia? Ele pegava o sangue dessas vítimas e escrevia o nome dele na parede. Com sangue. Isso é bem macabro se a gente for pensar, né? Isso é bem macabro mesmo. Daí o não Carnificina, que ele matava suas vítimas e também comia elas. Se alimentava delas também, né? E ele, como eu falei, ele tinha a mente psicopata do Coringa, o poder do Venom e... Só que a história dele é que quando ele cortou a mão dele e a simbiose acabou entrando nas veias dele, o que deu essa cor de sangue aí, né? Obrigado.
Valeu,